Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e se assentar nele enquanto todo o povo ficou na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em terra boa, e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes digo e falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não entendem. Neles cumpre-se a palavra do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Explicação da parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A parábola do joio e do trigo. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também com ele arrancar o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio
amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que lhe fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do trigo e do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o que semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. O reino dos céus ainda como uma rede lançada ao mar, e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Enquanto assentam-se, juntam os peixes bons num cesto e jogam os peixes ruins fora. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então Jesus lhes disse: por isso que todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco também todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos outros milagres por causa da incredulidade deles.